Aí os europeus não vão ter força para se contrapor aos russos. Primeiro, esse número físico de tropas. Aí depois tem a questão nuclear, que é mega importante. As pessoas não entendem. Só a França e o Reino Unido têm bomba atômica. E o país que tem mais bombas atômicas no mundo é a Rússia, depois os Estados Unidos. Todos os países do mundo têm por volta de centenas, a não ser a Rússia e os Estados Unidos, que têm milhares. 5 mil, 4 mil, por aí. Já chegaram a ter 30 e tantos mil. E depois eles foram diminuindo. Como funciona a lógica nuclear? Todo mundo, não, 50 bombas já acabou com o planeta, 10 bombas já acabou com o planeta. Já acabou. Mas não é isso. A lógica nuclear, a dissuasão nuclear, ela é baseada num raciocínio matemático. Você tem 2 bombas. Quantas bombas eu tenho que ter para vencer um confronto com você? Independente do confronto ser efetivado, eu vou lá e construo 3. E aí, quando você vê que eu tenho 3, o que você faz? Você fala, eu perderia esta guerra. Então você vai lá e constrói 4. Quando você constrói 4, eu falo, eu preciso ter 6. E é assim que o arsenal cresce. Por que isso? Imagina que eu vou fazer um ataque preventivo, surpresa. E eu sei que você só tem 10. Quais são os meus alvos iniciais? As suas bombas. As suas 10. Agora, se você tem milhares de bombas, desculpa, eu não consigo saber onde estão todas. Eu não consigo mandar o James Bond nas suas milhares de bombas. Eu não consigo achar todas e destruir todas imediatamente antes de começar o conflito. Então, existe uma lógica militar onde a Europa, com a França e com a Inglaterra, ter centenas de bombas não é suficiente para conter uma Rússia com milhares de bombas. A não ser que os Estados Unidos tragam o seu guarda-chuva nuclear para proteger a Europa, como sempre fez, aliás. E aí tem outro problema. A capacidade de second strike, que é a capacidade que criou o MAD, que é a destruição mútua assegurada, que é o Mutual Assured Destruction, é o seguinte: eu tenho que conseguir lançar um contra-ataque para você, mesmo depois de você me destruir por completo com um ataque surpresa. E o jeito de fazer isso durante a Guerra Fria era você ter avião voando 24 horas por dia, você ter submarino nuclear ou você ter bombas escondidas embaixo da terra em silos. Hoje, os submarinos nucleares são as formas mais fortes disso. Só que adianta você ter um submarino nuclear se você não tem um mecanismo de alerta que foi lançado uma bomba imediatamente no minuto que ela foi lançada? Porque se ela te atingir antes e te matar antes, você não consegue nem dar o comando para o outro retaliar. E o outro não funciona sozinho se ele não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Os europeus, a França e a Inglaterra não têm essa estrutura neste nível, com todos os satélites, com todos os sistemas de alerta, com todos os computadores, com todos os radares, com todos os mísseis colocados em prontidão para dar conta do que a Rússia tem. Então não é uma questão, 50 bombas francesas acabariam com o mundo, então a Rússia não vai entrar em guerra. Não é isso. Não é isso que está em jogo. Se os Estados Unidos se retira da Europa, e essa é a sinalização que o Trump tem dado, a Europa não tem força, em última instância, para peitar um blefe do Putin de uso de arma nuclear. Que ele já fez ao longo desses 3 anos várias vezes. E aí tu acha que ele tentaria mais expansões, cara? Tenho certeza. Isso é muito assustador, cara. Porque assim... Isso daí acabou o mundo. Não, mas tipo assim, eu não vou nem colocar sob a ótica do... ele é um ditador sanguinário imperialista. Óbvio que isso é um fator. Mas vamos analisar sobre outro fator para os putinistas, trumpistas, porque é essa loucura agora. Os caras que gostam do Trump gostam do Putin. E os caras que odeiam Lula gostam do isso, Trump também. Porque, mas depois é aquela pergunta que você vai me fazer, que eu vou, aí vai ficar tudo claro. Tá bom. Por que os caras, quando o Lula fala que o Zelensky é o culpado pela guerra, quando chamam a vítima do agressor, ficam loucos contra o Lula, mas quando o Trump fala a mesma coisa, não ficam.
Mas beleza, Ligado, vamos guardar tô essa ligado. ideia. Vamos guardar segura essa essa, ideia. segura essa daí. Mas a gente estava falando que o Trump, que o Putin avançará sobre a Europa. Então, por quê? Aí a gente tem que trazer geopolítica pura. Geopolítica pura não é a palavra geopolítica, o que está acontecendo no mundo, não é guerra. É uma disciplina, um campo de estudos que mistura geografia com política, que dita os movimentos estratégicos das nações. Por quê? Porque geografia é o tabuleiro. O tabuleiro está dado, ele é aqui, ó, ele tem essas peças só. Ele tem essas casas para você se movimentar. E o exemplo que eu tenho dado, falei disso também há pouco tempo atrás, que é o jogo de War. Que eu acho que é uma belíssima analogia. Todo mundo que já jogou War sabe que se você está na Ásia e você quiser chegar na América, o único jeito é por Vladivostok. Vladivostok tem o pontilhadinho que chega na América. Não tem 2 territórios que fazem isso. Não tem. Por isso que a geopolítica ela é tão interessante. Porque ela te dá uma base tão tangível de analisar o mundo que, por mais que você tente inventar, você não consegue fugir. O tabuleiro tá dado. Não vai mudar. Não tem, você não pode encontrar uma outra peça. Não, eu vou pegar a minha peça e vou sair com ela voando. Não tem voando. Tira a Groenlândia dali. Isso, não faz voando, não tem voo. Não tem voo. Você pegar a peça no tabuleiro e jogar no outro lugar. Isso não pode, tá fora da regra. Então, o Trump não consegue inventar um tabuleiro 4D, 5D, 10D, 100D. E aí, então o que acontece? A Rússia, ela está colocada num território que ele é muito vasto, sem barreiras naturais. E ao longo da sua história, ela foi invadida, primeiro por nômades que vinham da Ásia Central. Desde os mongóis, Gengis Khans da vida, que vinham pelas planícies, né, da Eurásia e chegavam dentro do seu núcleo, do seu core, ou pelo norte da planície europeia, que eram desde os cavaleiros teutônicos até Napoleão, até a máquina de guerra nazista. Todo mundo vinha invadir a Rússia por ali. Então a Rússia está colocada num território geograficamente não defensável, de difícil proteção. O único jeito dela conseguir ganhar proteção é ela expandir para criar buffers. Territórios tampões, que dão espaço para ela, para quando o inimigo vem, ela tem espaço para recuar, ela tem espaço para entregar aquele território que não é valioso, ela tem espaço para manobrar. Óbvio que se ela conseguir expandir demais, ela vai conseguir encontrar ancoragens. Ela vai ancorar em barreiras naturais, que vão dar uma proteção para ela. Quais são? Montanhas como a dos Cáucaso. Então, lá no Cáucaso, antes ela controlava todos aqueles países do Cáucaso e ela estava ancorada na montanha. Ela estava protegida de quem? Do avanço do Império Persa, do avanço do Império Otomano. Então, ali ela estava protegida. Aí tem o Mar Cáspio, ela também estava protegida. Aí, do outro lado, ela tem o Mar Negro, que protegia ela, se ela chegasse até a costa da Ucrânia, até pegasse a Ucrânia inteira. E aí, na Europa, tem os Cárpatos, que é uma cadeia de montanhas que vem ali do leste europeu, que vai afunilando e diminuindo o tamanho da planície do norte europeu. O ápice, no lugar mais estreito da planície, é na metade da Alemanha. Porque dali está mais fácil dela fechar, porque ficou mais estreito. E ela chegou nesse ápice de proteção de fronteira territorial na União Soviética. Porque ela conquistou até metade da Alemanha, ela conquistou todo o resto do leste europeu, ela conquistou toda a Ásia Central, ela conquistou tudo. E chegou em todos os lugares que ela queria. E aí ela estava segura. Só que nesse processo de crescimento, ela abocanhou muita gente. Muita gente que não queria estar dentro dela. Muita cultura diferente. Muitos povos diferentes. E aí ela precisou administrar essa loucura. E aí ela começou a ruir de dentro uma hora. Não é sempre isso que faz eles ruírem, esses impérios gigantes? Sempre. Porque ele fica super estendido. Ele cresce, cresce, cresce. Aí ele começa a colapsar. E o mínimo do colapso está sendo agora. E aí o Putin viu e falou assim, nós estamos na nossa pior posição geopolítica da história. Então eu preciso voltar a crescer. E aí ele começou com a Geórgia, com a Ucrânia, ele começou com vários lugares, falar assim, a gente precisa crescer de novo.
Então, ele está crescendo. E ele não vai se sentir plenamente seguro só com a Ucrânia. Entendeu? Então ele vai querer mais que a Ucrânia. Pelo menos esses bolsões que você falou, né? Até ele chegar nesses lugares de ancoragem seguros. Entendi, o que ele Só quer. que a ancoragem seguros é os Bálticos, Lá longe. é a Finlândia, é a Polônia. Nossa, Polônia lá longe. É, que a Polônia já tá ali perto da, né? já não, da Ucrânia. Cara, é que assim, a gente, parece... Pra tu que olha Abre de o cima, mapa de novo. Então, pra tu que olha no mapa, é perto. Mas, pô, ele tem que atravessar o... É bom, tá colado com a Bielorrússia, se a gente considera Não, a ó, Bielorrússia... tá colado ali com a Ucrânia. É, tá colado com a Ucrânia. Mas, pô, teria que passar pela Ucrânia. Parece Então, mas longe. aí quando ele pega a Polônia, ele tá fronteira com a Alemanha. E aí... Ó, tá vendo como ali em cima começa a ficar mais estreito? Aham. Tipo, é uma faixa. Deixa eu ir ali. Só pra Vai lá. Tá. É uma faixa que passa aqui. Tá. Entendeu? Então, conforme você vai chegando aqui. Bem no norte da Polônia mesmo. ela vai, Norte da Alemanha. vai ficando mais estreito ali. Entendi. O espaço, como ele pode invadir. Vai Entendi. ficando mais estreito. E assim, tá bom. E aí vem a parte interessante. Coitada da Polônia, toda hora toma também, né? Por isso que a Polônia está gastando 4, 5% Por do isso que PIB o em maior defesa. exército dentro do- Isso, da- e é o maior exército de todos. E o Trump, ele tem sido consistente e coerente, pelo menos nisso. Nessa entrevista do Putin, tinha um jornalista polonês, pergunta para ele e fala assim, como que você vê a Polônia? Aí o Trump vira e fala assim, a Polônia está fazendo, mais ou menos isso, não fala exatamente isso, a Polônia está fazendo a lição de casa, está gastando bastante em defesa, nós não vamos abandonar a Polônia de jeito nenhum. Então ele sinaliza que, assim, o argumento dele tem sido, a Europa não quer gastar. A Europa não quer, tá contando com a gente para cuidar Isso, deles. a Europa não quer fazer a parte dela, então eu vou abandonar ela. Claro que essa não é toda a história, porque existe uma outra parte que denota uma simpatia pelo Putin, uma simpatia por esses líderes fortes, autoritários. Uhum. Tem uma outra parte, tem uma outra parte que aponta para uma nova estratégia, tipo a gente voltar para Yalta, quando as 3 grandes potências dividiram o mundo. O Trump está sinalizando que talvez isso esteja acontecendo, que ele quer dividir o mundo com a Rússia e com a China, que eles são só tem essas potências de verdade. O resto eu não tenho o que dizer, são pequenos e que se dane. Então ele iria dividir o mundo em 3. E dado o que ele tem falado, o que ele enxerga que é a parte do mundo que tem que ser dos Estados Unidos? As Américas. Uhum. Porque ele quer a Groenlândia, ele quer o Canadá, ele quer o Panamá, ele já ameaçou a Colômbia, já mudou o nome do Golfo do México. Interessante isso. E ele diz o seguinte, nós estamos protegidos por um grande oceano. Uhum. O que também é uma visão geopolítica. O domínio da Groenlândia é uma visão ultra geopolítica. Tem um monte de coisas que o Trump fala que estão embasadas na geopolítica e fazem muito sentido. Só que tem um erro dessa análise geopolítica, que é achar que se os Estados Unidos ficar com essa faixa do mundo e ele está separado pelos oceanos, isso é suficiente para protegê-lo.